função de uma escada é muito específica, é unir dois pavimentos de uma edificação. Parece muito simples, mas existem alguns detalhes relevantes na hora do projeto que, se não forem levados em consideração, podem tornar uma escada sem conforto ao subir. Para isso, existem algumas regras que eu gostaria de mostrar para vocês. A largura de uma escada deve ser no mínimo 60 centímetros, mas o ideal nas residências, e até como tendência, nós temos elas cada vez mais amplas dentro de um espaço, é se trabalhar em torno de 1 metro a 1,20 metro. O espelho, que nada mais é do que a altura dos degraus, como chamamos, eles devem variar entre 16 e 19 centímetros, mas a escada mais confortável ao subir é em torno de 18 centímetros. A profundidade de um degrau varia entre 28 e 32 centímetros, que é para que a pessoa possa pisar confortavelmente ao subir a escada. Ao determinar a quantidade de degraus que se coloca em um ambiente, a gente precisa ter a altura do pé direito, que a gente considera de piso a piso acabado. Então, a gente tendo essa medida, a gente divide pelo espelho que você deseja, a altura do espelho que você deseja colocar, e você tem o número de degraus que precisam ser projetados para esse ambiente. Falando um pouquinho sobre corrimão, a altura mínima exigida é 93 centímetros. E ele pode ser dispensado em casos específicos quando o uso da edificação for restritamente residencial. Mostrando aqui um pouco sobre o corrimão, hoje está em alta o uso do corrimão de alumínio cromado ou de aço escovado ou polido. Neste caso, ele sempre tem a leitura através de linhas retas, e eles podem ser fixados em cima dos degraus, e quando a escada não tem uma largura muito ampla, ele pode jogar essa fixação para a lateral, ganhando mais espaço e conforto ao subir. Aqui temos outro exemplo, com a colocação do corrimão na lateral, neste caso em alumínio cromado, e a aplicação de balizadores que dão a sensação do balizamento e do conforto do usuário ao subir essa escada. Aí, falando um pouquinho sobre os estilos de escada que podemos planejar dentro de um espaço. Existem as escadas retas, que são as escadas que sobem em um único lance. Elas são ideais para residências que possuam no máximo 2,80 metros de pé direito, porque se for utilizada numa residência mais alta, a escada se torna muito cansativa ao subir. Nesses casos, o importante é colocar patamares intermediários entre os lances da escada. Com a criação desses patamares intermediários, entramos num outro estilo de escada, que é denominada escada em L ou em U, que nada mais é do que a visualização dela em planta. Então, esses patamares, eles criam desenhos diversificados nas escadas em função da mudança de sentido que é criada entre os lances dela. Aqui temos um outro exemplo de escada em L, para mostrar que esse tipo de escada permite que possa ser utilizado o espaço embaixo dela. Neste caso, foi criado um jardim de inverno, mas em espaços compactos, que é comum de se visualizar hoje em dia, pode ser utilizado para um escritório, para uma adega ou para qualquer elemento que agregue a decoração do ambiente. Temos a escada caracol. A escada caracol tem sido difundida no uso principalmente pelos espaços compactos hoje em dia, porque ela é uma escada que ocupa muito pouco espaço, mas ela é muito conhecida por uma escada pouco confortável ao subir quando ela é executada com diâmetro menor de 1,5 metro, porque em função desse eixo vertical, os patamares próximos ao eixo se tornam muito pequenos e gera uma certa instabilidade ao subir. Aqui temos a escada circular. A escada circular é uma escada que ela é curva, mas ela foge desse eixo vertical como a característica da escada caracol. E ela permite que a escada se torne uma escultura dentro de um ambiente, mas ela é apropriada somente para ambientes amplos, onde a função arquitetônica
for justamente trabalhar a escada como um elemento focal. Aí você tem a escada como um grande volume a ser visto ao adentrar na residência. Aqui temos uma outra opção de escada, que a gente chama escada dentada, que é onde os espelhos são fechados e a gente acompanha o próprio acabamento do piso da escada no seu espelho, tornando ela como um único elemento visual. Neste caso, temos a fixação do corrimão pela lateral, como eu falei anteriormente, também em aço escovado. Aqui temos uma escada em U com a colocação de um guarda-corpo em vidro temperado, que hoje tem se usado bastante na arquitetura. Também com a fixação nas laterais através de pitões. Aqui temos uma escada em concreto aparente, onde os degraus são fixados e ancorados pela parede. Então elas dão essa sensação de leveza, mas para pessoas que têm medo de altura, sempre deve-se evitar a colocação de espelhos vazados, porque isso também dá um desconforto ao subir uma escada. Neste caso, temos também, propositadamente, em função do projeto, a ausência de guarda-corpo, para justamente dar aquela valorização da escada como um elemento único. Neste caso, temos um outro exemplo de escada também ancorada e estruturada pela parede, onde foi utilizado um revestimento em mármore, mas foram colocados alguns detalhes de alumínio cromado para realçar o visual dela. Ali, nesse caso, o alumínio cromado também no guarda-corpo, só que com a fixação por cima. Para concluir, os pisos mais utilizados nas edificações hoje em dia para escadas são o granito e o mármore, tanto no polido quanto no bruto, as madeiras, quando a escada não tiver uma grande incidência de luz em função de ela sofrer dilatação das peças, e o porcelanato pode ser utilizado contanto que a própria empresa que venda faça o corte dessas peças personalizado para a sua escada.